Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou completar o que o presbítero Rafael começou. Bem por aí mesmo, por onde ele falou, foi o que Deus colocou no meu coração de trazer hoje. Louvado seja Deus para vocês. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje nós vamos tentar passar para os irmãos, conversar um pouco sobre esse versículo. Um versículo tão conhecido. Mas às vezes nós lemos ele tão bem, mas não vivemos ele. Qual a certeza do crente? Qual a certeza? Minha e sua. No mundo das coisas estarem tão incertas. Você acredita que todas as coisas cooperam? Para o bem daqueles que amam a Deus? Qual é a certeza? Em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, louvado seja Deus. Às vezes lemos tanto essa palavra, pregamos, falamos dela, mas qual é a realidade desse versículo, louvado seja o nome santo do Senhor, que hoje nós vamos só nos conter nele. E eu vou tentar expressar, louvado seja Deus, o que Deus colocou no meu coração. Qual a certeza do crente? Já faz um ano de pandemia. Tudo tão incerto. Não poderíamos deixar de falar até então. Está aos nossos ouvidos, aonde nós passamos, aonde nós estamos, onde nós trabalhamos, ou em qualquer lugar onde nós estejamos situados. Fala-se da pandemia. Fala-se da Covid. Momento em qual o mundo todo tem passado por situação difícil. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vidas têm sido ceifadas. O último número que eu vi, se eu não me engano, eu acho que já está bem mais, foram 290 mil. Mão Átila perdeu sua sogra. Eu perdi 2 tias, uma irmã do meu pai e uma irmã de minha mãe. E em meio a tanto luto, a tanta perca, a tantas pessoas desempregadas, o que está acontecendo? Governantes e governadores, governados, são mortos. Ricos e pobres morrem. Jovens, velhos, sofrem a mesma consequência. Mas qual é a certeza do crente? Qual é a minha e a sua certeza? O que dizer diante de toda essa situação difícil? Uma economia está no colapso. A gente só vê as pessoas falando que está sendo colocada para fora, que não tem serviço, que não tem emprego. E as vidas sendo ceifadas, e as vidas sendo dizimadas. Mas o que é que está acontecendo? O que dizer? Sabe o que dizer? Que Deus, Ele é soberano.
E Ele está no controle de tudo. Deus, Ele é soberano. Essa é a certeza do crente, irmão. Essa é a certeza do crente, minha e sua. Que Ele é soberano e que Deus está no controle. As coisas elas podem ter saídas do meu controle e do seu controle, mas do controle de Deus não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo, em versículos anteriores, ele fala que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Nesse versículo aqui que nós lemos, ele fala, ele relata, ele coloca ênfase dizendo que Deus ele está no controle, louvado seja Deus. Ele nos dá uma palavra para nós, ele nos dá uma palavra de segurança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, em meio a esse caos todo, com tudo o que tem acontecido, o que nós temos de dizer, a nossa certeza para esse mundo, é que Deus ele é soberano, apesar de tudo que tem acontecido. E que nada tem fugido, louvado seja Deus, do controle do nosso Deus. Ainda que muitos não tenham fé, não acreditem, mas a palavra do Senhor diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Diante de tantas mortes, de tantas tristezas, Deus continua no controle. Paulo, ele escreve no livro de Filipenses, dizendo assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Quais? Quais foram as coisas que contribuíram para o crescimento do Evangelho, louvado seja Deus? Porque Paulo diz, tudo que eu tenho passado só tem contribuído para que o Evangelho seja pregado, para que a palavra do Senhor seja semeada. Quando ele fala isso, ele chega preso em Roma, irmão. Ele chega algemado, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz, o que eu planejei não foi isso, mas Deus ele tinha um plano por trás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em tudo que ele passou, ele dá honras e glórias a Deus. Ele diz, tudo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo que acontece nas nossas vidas, como diz a palavra do Senhor, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então contribui para que o nome do Senhor venha a ser, louvado seja Deus, glorificado. Ele diz, olha, as igrejas, elas tiveram mais força, mais vontade, mais alegria de pregar o Evangelho. Naquele momento que ele passou ali, quando ele foi preso ali em Roma, diz a palavra do Senhor que toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus. A guarda pretoriana, eu até escrevi aqui, era uma guarda da elite do imperador. Aquelas pessoas, elas tinham acesso, irmão, ao palácio. Elas tinham acesso aos corredores. E todos que passaram ali, eram 3 turnos diurnos. Paulo pregava para eles. Eles ouviram a palavra do Senhor. Paulo preso, ele escreve 4 cartas, que é chamadas Epístolas da Prisão, que é uma maravilha para as nossas vidas. Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Foi preso, sabe, irmão? Foi ali, no meio de tanta situação difícil que ele passava, que ele planejou uma coisa e ir para aquele lugar, só que Deus fez de outra forma. Mas ele disse que contribuiu para que o nome do Senhor fosse glorificado.
Porque tem momento difícil que nós não entendemos nas nossas vidas. Mas talvez seja aí que Deus esteja escrevendo o capítulo mais importante da nossa vida. Porque tudo está no controle de Deus. Não entendemos quando passamos pelas situações difíceis. Mas se nós entendermos esse versículo aqui, a gente vai entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque essa é a certeza do crente, que Ele é soberano, que Deus ele é cheio de graça, que Deus ele é cheio de misericórdia, louvado seja Deus, que Deus ele trabalha por você e não contra você, louvado seja o nome santo do Senhor, porque se nós vivermos para Cristo, e se nós morremos para Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Que todas as coisas. Ele diz todas as coisas, irmãos. Ele não nos diz coisas boas, ele diz todas as coisas difíceis. Paulo estava preso, louvado seja Deus. Não há nada de bom em estar preso. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, mesmo sendo crente, nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos por momentos ruins. Nós ficamos doentes, nós ficamos desempregados, nós ficamos cheios de dor. Eu faço que nem o irmão José, eu estava zerada da bodega do pé. Mas hoje esse pé começou a doer de novo, que é forte. Mas se eu compreender e entender, sabe, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo coopera. Eu tenho que pregar e viver. Louvado seja Deus, o que eu tenho pregado, o que eu tenho, louvado seja Deus, falado, apesar das adversidades e das tempestades, louvado seja Deus, que possam vir ao nosso encontro. Porque nós teremos dias difíceis, mas nós também teremos dias fáceis, louvado seja Deus. Nós teremos dias alegres, mas também nós teremos dias tristes. Nós teremos dias ensolarados, mas também nós teremos dias chuvosos, louvado seja Deus. Teremos dias de luz, mas também teremos dias de trevas, louvado seja Deus. Mas ao fim de tudo isso, esse conjunto, ele vai trabalhar, louvado seja Deus, junto para o nosso bem. Agora nós não entendemos, porque nós não enxergamos numa curva, nós não enxergamos no escuro. Mas tudo está no controle de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estava ouvindo o pastor, ele falava de dois testemunhos. Um, ele fala que ele encontrou com um jovem. Disse, como você está? Nunca mais eu tinha lhe visto. Ele disse, pastor, eu queria muito mesmo lhe ver, porque eu quero fazer um culto de ação de graças. Aí o pastor disse, que bom que você despertou para agradecer ao Senhor Jesus pela sua vitória. Eu disse, não, pastor, não quero agradecer não é pela minha vitória, eu quero agradecer por a enfermidade que eu passei. Porque se não fosse essa enfermidade, eu não tinha me chegado diante de Deus. Eu estava tão longe, eu estava tão distante, e foi essa enfermidade que me trouxe mais perto de Deus. Sabe, irmão? É porque às vezes nós não entendemos, mas Deus ele trabalha da maneira como Ele quer trazer, para Ele abrir os nossos olhos, para a gente entender e compreender que Ele é quem está no controle, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele é o dono da saúde. Como também nós adoecemos para entendermos, louvado seja Deus, que Ele é quem cura, que Ele é quem opera milagres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele dizia que tinha também uma criança brincando num lago com um barquinho de papel e o barquinho foi embora
E a criança estava chorando. E ele passou e disse: por que tu está chorando? Por que tu choras, querido? Ele disse: o meu barquinho foi embora. E ele começou a jogar a pedra. Próximo barquinho. E o menino disse: não faça isso. Senão meu barquinho ele vai embora. Senão, o intuito de eu estar jogando a pedra é que vai fazer a onda. Aí o barquinho vai chegando mais pertinho de você. Sabe aquela pedra, aquela dificuldade, aquela situação que tem nos afligido, talvez tenha nos deixado bem mais perto, louvado seja Deus, de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele se importa conosco, irmão. Ainda que esteja difícil, ainda que seja difícil, Deus, Ele te ama. No capítulo de João 9, abra aí para mim, irmão. 9, 1 ao 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Qual foi a resposta? Disse-lhe Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Em outras versões dizem: para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Por quê? Porque tudo coopera, louvado seja Deus, para aqueles que amam a Deus. É para os que amam a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. John Bunyan, no século 17, foi preso durante 14 anos porque pregava o evangelho na praça. O grande evangelista. Sua história diz que a sua filha, a primogênita, ia lhe visitar cega. E ele olhava só entre as gradezinhas. E os soldados ali diziam: se nós te soltarmos hoje, tu ainda vai pregar o evangelho. Ele disse: não me solte, porque se me soltar, eu voltarei a pregar o evangelho. E ele passou, irmão, 14 anos ali preso. E durante esses 14 anos, nesse período dessa escuridão da alma, que ele passou ali, momentos difíceis, ele escreveu um dos livros mais lidos, que foi O Peregrino. Lidos no mundo. Talvez se ele tivesse passeando ou nos seus bosques, não tivesse tido tanta inspiração para um livro tão tremendo e tão maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Entenda, irmão, Deus, Ele é soberano. Se você ama a Deus, Ele está trabalhando por você, para o seu bem. Filipenses 4:4, irmã Suiane. Glória a Deus. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Isso aí só vai ser possível, irmão, se eu acreditar no livro de Romanos, capítulo 8, 28. Só vou estar sempre alegre, louvado seja Deus, e como diz a palavra do Senhor, novamente alegre se eu acreditar que tudo que eu tenho passado, louvado seja Deus, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Dê graça em todas as circunstâncias. É só nos tempos bons? Não. São nos tempos bons, nos tempos difíceis, nos tempos da perseguição,
Nos tempos, louvado seja Deus, da tribulação, nos tempos bons, nos tempos ruins. Em todo tempo nós devemos dar graça. Sabe, irmãos, o que nós devemos... Nós, como Cristo, salvos na pessoa bendita de Cristo, devemos ler a palavra e tentá-la, pelo menos vivê-la, se esforçar. Não só estar jogando os versículos para que os outros vivam, mas para que a gente viva. E a luz possa resplandecer nas trevas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aonde nós chegarmos, louvado seja Deus, o nome do Senhor possa vir ser glorificado. Louvado seja Deus. É alguém olhar para você e dizer: irmã, mas você está passando por uma luta tão grande, tão difícil, você está tão alegre. Sabe, irmão, porque eu tenho entendido que Deus, Ele está no controle da minha vida e nada tem fugido das mãos dEle. Ah, irmão, eu sou alegre assim, sim, porque eu entendo, eu sei, porque diz a palavra do Senhor que Deus, Ele está no controle de tudo. Louvado se eu estou passando por isso, ou se você está passando por o que está passando, ou se a igreja de um todo geral está passando, louvado seja Deus, aleluia, por essa pandemia, por essa situação. Que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja disseminado, louvado seja Deus entre as pessoas. Nós temos visitado umas vidas que os irmãos têm visto aí. Quantas pessoas não estavam prisioneiras e têm sido libertas? Nosso irmão, vou dizer o nome dele não, mas vocês vão saber como ele se expressa. Ele disse assim: se esse povo estiver pensando que não vão para a igreja... Foi mais ou menos assim, né, irmão Júcio? Porque as igrejas estão fechadas, mas quando as igrejas abrirem, eles precisam ir. Eu digo, pois é, porque nós estamos aqui dando um empurrão, hein? Nós estamos dizendo, louvado seja Deus, que a pandemia, que a situação difícil está no controle de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tudo isso vai passar. E se não passar, nossa festa continua na glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque acreditamos, queiramos acreditar ou não, irmãos. Os tempos eles estão cada dia ficando mais difíceis, mais dificultosos. Louvado seja Deus. Deus tem provado, louvado seja Deus, aleluia. Aqueles a quem realmente tem dito, como disse o nosso presbítero Rafael, né? Eles se aproveitaram da pandemia para se desviar, mas na verdade eles já estavam há muito tempo, louvado seja Deus. Mas para aqueles que acreditam, louvado seja Deus, aleluia, que tudo coopera para o bem, os que amam a Deus, Ele faz, é ficar mais firme, mais forte, louvado seja Deus. Se reveste, louvado seja Deus, da couraça da justiça, louvado seja o nome santo do Senhor, e vai. Como o livro do Peregrino, eu lhe convido a ler o livro do Peregrino. Vem cá, José, bora louvar o nome santo do Senhor. Porque todas